Olá, tudo bom? Eu sou o pastor Sandro, do Instituto Enoque. Eu poderia ter enviado você direto para um botão de compra, mas eu queria ter esse encontro com você e te dizer que assistir esse vídeo vai fazer todo sentido antes de você clicar nesse botão aqui embaixo. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você ama, de fato, a palavra de Deus? E em algum momento você já sentiu que gostaria de conhecer mais da palavra de Deus do que você conhece hoje? Bem, é nessa proposta que eu quero te apresentar como nasceu o Instituto Enoque. O Instituto Enoque nasceu para homenagear a vida de um pastor chamado Enoque Bittencourt, meu pai. Meu pai foi pastor durante um tempo, teve uma infância muito difícil, tirado de casa, não teve oportunidade para estudar. Por anos fomos zeladores de igreja, meu pai cuidava de igreja, eu cresci de fato dentro de uma igreja com muito custo, terminou o seu seminário de teologia e foi consagrado a pastor. Por conta das corridas da vida, das dificuldades, meu pai não teve tempo de se dedicar a uma área do ministério que é a pregação e o ensino. Era um homem de Deus, visitador, cuidador do rebanho de Jesus Cristo, mas o tempo chegou e o meu pai foi jubilado por conta da idade. Veja, um homem que dedicou a sua vida à igreja, agora o que lhe resta é pregar nas igrejas, mas infelizmente o meu pai não teve tempo e condição de se dedicar e de se aprofundar no conhecimento para que isso pudesse vir para cima do púlpito nas suas pregações. E o que aconteceu é que após o meu pai ser jubilado, ele não teve mais convites para pregar. Cuidou de igrejas, salvou igrejas que iam fechar, mas agora ele caiu em um esquecimento. E o que aconteceu? Meu pai entrou em uma tristeza muito profunda e aí certo dia meu pai resolveu visitar a igreja que mais ele trabalhou, que mais ele se entregou, e foi visitar os seus irmãos que ele já não via há muito tempo. E quando ele virou a esquina desta igreja, meu pai teve um AVC e ali começou um grande período de dor na nossa família. O Enoque contou uma história, ele contou essa história, ele falou que a igreja perdeu o terreno, que na justiça, o cara lá, acho que morava em Portugal, era português, conseguiu o terreno de volta. Aí teve um último encontro, não sei se foi para oficializar tudo, não sei qual foi, mas o cara era rico, milionário, não precisava daquele terreno. Aí, o que o Enoque me contou, olha que coisa imensa. Ele falou que no dia que ele encontrou, o advogado desceu, falou um monte de coisa, humilhou o Enoque, e o Enoque de cabeça baixa. E falou, meu cliente falou, e o Enoque de cabeça baixa. E eu acho que o dono do terreno que estava presente, não sei, a maneira como o Enoque ficou, o cara virou para o advogado dele e falou assim: nós ganhamos o processo, agora você pergunta ao pastor quanto ele quer pagar, porque é a igreja dele. Pela atitude dele, pela humildade dele. Aí quando termina essa história, o Enoque virou para mim e falou assim: isso, sei lá, deve ter sido agosto, setembro, em dezembro eu estava fora da igreja. Os caras ficaram com o terreno, a coisa apazigou, deu tudo certo e o Enoque saiu. Então, assim, mas fizeram isso com o mestre, né, cara? O Enoque tá na tenda, Deus o conhece. E o Enoque tem uma coisa muito bonita, porque ele é um pastor, né, cara? A formação dele é ovelha, né? Quando ele estiver no trono da glória, ao invés de a gente levar títulos e papéis e quadros para espalhar assim, imagina qual título que deve ser legal pra gente mostrar para Abraão, né, cara? Pô, eu tenho doutorado na FRJ, Abraão vai falar: ah, legal, maneiro. José, meu irmão, 80 anos presidindo o mundo. O cara falava todos os idiomas que aprendeu no sofrimento, como escravo. Falava todas as línguas do mundo. Aprendeu chorando, sofrendo e apanhando. Aprendeu a falar com o africano até o cara que estava lá do outro lado. Aí você chega pra ele e fala assim: eu tenho pós-doutorado, sei lá, em Canadá. O José vai virar e vai falar assim: pô, maneiro, hein? Maneiraço, cara. Agora, cara, imagina nós entrando na presença do Eterno, cara. Qual é a tua formação? Ali, ó, ovelha. Como é que uma ovelha passa e reconhece? Ele foi reconhecido, cara.
Bem, o sentimento que fica no meu coração após rever esse vídeo, que eu vejo várias vezes, é um questionamento. E se houvesse um caminho em que eu pudesse alcançar homens e mulheres como meu pai, que foram pessoas simples, que são pessoas simples, que não tiveram oportunidade e que estão trabalhando com corações sinceros na obra do Senhor. E é aqui que nasce a área do Instituto Enoque, que eu quero apresentar para vocês. Aqui em cima aparece onde está escrito Fórum Teológico. É onde você vai ter um espaço no grupo de WhatsApp para quando assistir a aula, pintou alguma dúvida, teve alguma dúvida, você vai lá nesse grupo e vai colocar: eu assisti a aula tal e tive uma dúvida, e eu visito esse grupo uma vez por semana para estar respondendo as perguntas. Você vai receber de graça o curso de Teologia Primeiros Passos. O podcast também acompanha a grade curricular do curso que você vai adquirir. E lá embaixo, o contato do suporte para você poder adquirir os outros módulos. Sandro, como é que funciona o Instituto? Qual é o valor? Qual é o tempo? Bem, isso não existe para a gente. Por quê? O tempo é você que vai definir, né? É segundo a sua disponibilidade. Uma vez que você compre o curso, esse curso já é seu de forma vitalícia. E aí você pode comprar módulo a módulo. Veja, eles estão aqui, ó, eles aparecem aqui. Aqui, ó, Êxodo, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Cada módulo tem um valor por conta da quantidade de aulas. Então, quanto maior o módulo, maior é o valor. Então, por exemplo, se um módulo de 3 aulas, uma aula vale R$15, num módulo que eu tenha 8 aulas, talvez essa aula valha R$10. Então você vai ver que o valor vai aumentar, mas essa aula estará mais barata. O nosso foco é estudar toda a Bíblia e você ter um mergulho aprofundado. Qual é a nossa confissão? Qual é a nossa base teológica? Nós temos alunos de várias confissões, desde arminianos a calvinistas e desde a pessoas que nem sabem de fato o que é isso. O foco do curso é mostrar que toda a Bíblia é uma história única que está sendo contada por Deus. E essa história começa na eternidade e termina na eternidade. A Bíblia é uma história única e é esse desafio que eu quero te convidar. Não venha por conta de certificados, porque certificado não batiza, certificado não prega, não faz sepultamentos, não expulsa demônios. Nosso objetivo aqui é fazer com que todos que tenham acesso à palavra de Deus percebam os tesouros que tem escondido nessa palavra. Agora sim, pode clicar nesse botão e eu estou te esperando do outro lado, ou alguém da nossa equipe, para poder te orientar. Deus te abençoe.